começando mais um Papo com o Benja, com o sorridente, com o leve. O cara parece que rejuvenesceu uns 15 anos. Arnaldo Tironi, presidente do Palestra. Tudo bom, E aí, Tironi? Pô, você tá com outro semblante, cara. Não, acho que você tá apaixonado que eu fui campeão da Copa do Brasil. Tá parecendo Tom Cavalcante, pô. Você tá melhor que ele, pô. Se eu fosse o Tom Cavalcante, tava bem. Ô, Tironi, agora falando sério, eu te entrevistei aqui naquela época, uma semana antes Eu era candidato, né? Uma semana antes da eleição do Palmeiras, você esteve aqui, eu perguntei pra você, Tironi, você tá preparado para ser presidente do Palmeiras? Você foi categórico e falou, tô preparado. Eu não esqueço. Eu falei uma pergunta pra você na época, você ficou meio bravo assim. Bravo não, mas você mudou, você ficou nervoso. Eu falei assim, pô, Tironi, você vai ser o fantoche do Mustafa? Você falou, quem vai mandar, quem vai ser o presidente do Palmeiras vai ser eu, não vai ser o Mustafa. Bom, duas coisas. A primeira, que você realmente é o presidente do Palmeiras, isso é verdade. Que o Mustafa não teve mais nada a ver. O que todo mundo na época falava, sim. E a outra pergunta, era isso que você imaginava mesmo ser presidente do Palmeiras? A bucha era maior, menor? Eu imaginava que era difícil e não é fácil, né? A gente sabe que o Palmeiras é grande, o Palmeiras tem muitos problemas, né? Clube de futebol, a emoção, é um conjunto de cobranças. Eu imaginava que era difícil, até nos primeiros dias eu fiquei meio assustado, porque se acordar presidente, né, com responsabilidade de acertar, você não pode errar, porque não é seu o negócio, né? Você quebrar na sua empresa, quebrou, a empresa é sua, você que é o responsável. Mas o Palmeiras não é nosso, né? Não é meu. Então, eu tenho que... E eu tenho uma cobrança grande, não só política, mas da torcida. Mas no começo eu fiquei um pouco... Não com medo, medo não. Eu não sou uma pessoa medrosa. Receio, né? De dar alguma coisa errada, mas Deus, sei lá, eu sou católico, quer saber? Eu falo muito de Deus. Mas Deus me ajudou, eu tenho uma sorte, eu tenho uma luz, sou uma pessoa iluminada. Vamos esquecer por enquanto o título. Tironi, você tomou porrada pra cacete. Eu também dei porrada pra caramba e tal. Algumas coisas que eu acho que foram erradas e tal, mas independentemente disso. Como foi até o título, cara? Até conquistar o título. Deixa eu falar. A minha mulher me cobra, né? Pô, você leva porrada, eu não respondo. Eu falei, sabe por quê? Se eu ficar respondendo toda hora, procuro nem ler. Você quer saber? Eu procuro nem ler jornal. Porque não é o seu caso. Você é um crítico de alguns conceitos, mas o que sai muito na mídia é muita informação errada. Não mentira, eu não quero falar mentira porque é uma coisa leviana, mas muita informação que não é verdadeira. Isso que a gente fica... desgasta, né? Porque você perde tempo. Essas informações, elas partem sempre, óbvio, do clube que você é presidente, que é do Palmeiras. E te pergunto, isso é por inveja? Isso é problema político? É sabotagem? Porque a gente que está de fora... interesses, algumas vezes, são interesses de pessoas que têm... que são de algum grupo político, então querem denigrir a imagem da nossa administração ou querem destruir alguma coisa que a gente está fazendo. Então, todo dia sai fofoca. Existe lá as candinhas, né, que são os fofoqueiros. E a gente sabe quem é. Então, ficam plantando. E o que fazer para minar essas pessoas? Deixa eu falar um negócio. Lógico, a gente ouve muito, a gente conhece alguma coisa, mas os bastidores, aquela coisa do dia a dia do Palmeiras, ninguém melhor que você para falar. É aquilo mesmo, Tironi? Não, é uma fofocaiada, uma politicagem? É que o problema é assim, você tem 287 conselheiros e cada conselheiro tem uma personalidade, né? Cada conselheiro tem um emocional. E eu tenho também quase 80 diretores e subdiretores, adjuntos, né? Então cada um tem uma maneira de ver e cada um quer tocar as coisas da maneira da sua cabeça. E às vezes eles se encontram. Então você fica, até o ex-presidente da Mônica falou que metade do dia dele ele ficava administrando conflitos. O que é ridículo. Mas como eu sou uma pessoa calma, sou um cara super calmo, eu não sou bonzinho. Eu dou porrada também se precisar dar, sou briguento. Você fica puto que os caras te chamam, os caras ficam falando, o Tironi é um bananão, o Tironi não toma atitude. Não, porque eu não você sou. Fica puto? Porque eu não sou banana, eu sou um cara... Mas os caras falam, você sabe. Vou te falar, eu sou até uma pessoa difícil, porque sou teimoso, eu mando, mas eu não sou de ficar dando bronca, porque bronca é argumento de otário.
ficar dando bronca, chega em casa, dá bronca na empregada, dá bronca, é coisa de idiota. Então, a minha bronca eu fico quieto. E quando, até o Dr. Fulvio Pilege, que foi um grande, ainda é um grande cardiologista, ele era diretor do INCOR. E aí, do Instituto do Coração, e ele tinha mania de gritar. Irmã, que era a secretária dele. E todos os médicos ficavam de volta dele, o Roberto Calil, o Bernardino Tranquese, ficavam lá puxando o saco dele. Então ficava todo mundo na hora do almoço lá. E a Irma me falou, eu falei, o doutor Pilege é bravo. Ela falou, Tironi, quando ele está gritando, quando ele fica quieto, é que ele está bravo. Então eu sou uma pessoa quieta, eu falo muito pouco, eu gosto de escutar. Eu gosto de pensar para resolver as coisas. Tem coisas que não dá para você pensar, tem coisas que tem que resolver na hora, né? Por exemplo, me oferece um jogador maravilhoso, tem que resolver na hora, não vou ficar pensando. Você sabe um dos negócios que eu acho legal, e isso foi uma coisa que eu até elogiei, foi o seguinte, pô, tem uma época aí, Palmeiras não contrata, e não sei o quê, papapá. Aí um dia eu vi você dando uma entrevista e falei assim, deixa eu falar um negócio pra você, pra torcer, falou, Palmeiras não tem dinheiro, Palmeiras não vai fazer loucura, ponto. Eu achei isso uma atitude muito, muito sincera e muito legal, porque tem cara que, o que o Palmeiras não pode é de novo ser refém de torcida, como na minha opinião foi no caso do Valdívia. Eu acho que na época, e eu falei isso até pro Beluso, né? Eu acho que a contratação do Valdívia, da forma que foi um absurdo. Absurdo. Não, financeiramente um absurdo. Posso te explicar essa contratação do Valdívia? O Beluso foi um presidente que, inclusive, na minha maneira de ver, ele teve ótimas ideias. Eu acho que ele colocou o Palmeiras em algumas situações... Mas quando você veio aqui, você lembra a nota que eu te perguntei da gestão dele? Você lembra que nota que você tinha dado? Não me lembro. 3. Tem certeza? Absoluto. Bom, tudo bem. Era um momento, eu estava assustado com os números, né? Mas eu acho que ele foi mal, né? Não ele, Beluso em si, eu acho que a gestão dele, que ele foi mal porque existia o problema do Palmeiras, foi um político. Agora, se eu me preocupar que eu quero me reeleger, eu vou começar a fazer movimentos e shows da Disney para poder me reeleger. Então eu vou começar a inventar factóides, sei lá, qualquer tipo de coisa. E aí eu vou pôr o Palmeiras numa situação difícil. Então, no começo, o que aconteceu? Eu estava preocupado em não aumentar a dívida. E eu tenho uma equipe muito rígida, né? O Munhoz, o Frasson, o Divaldo Frasson, o Walter Munhoz, o Jorge Vacarini, o Antônio Henrique Silva, o próprio Piraci, que é da Jurídica, são pessoas duras. E eles não é chegar lá, você vai fazer negócio fácil com o Palmeiras. Mas você vai comprar um jogador, comissão de empresário é 10%. E a gente briga para pagar 4%, 3%, até às vezes não pagar, porque a gente é questionado. Você está mexendo com dinheiro. Vamos dizer, eu sou uma pessoa assim, eu falei para minha mulher, deixa eu já comprar um carro novo, senão vão falar que eu estou roubando no dia seguinte. É verdade. Mas é óbvio. Pô, você não faz nada e as pessoas acham que você, sabe, que você vai usar o clube, não roubar porque... vai usar o clube na parte de ganhar alguma coisa. Então você precisa tomar muito cuidado, porque eu quero sair vivo do Palmeiras, né? Minha gestão termina em dezembro. Se eu sair vivo que eu falo não sair morto, já estou no lucro. Então no começo foi muito difícil, porque eu patinei no começo, Benji. Então é isso que eu queria te perguntar. Eu patinei. Falou assim, eu errei em algumas coisas no começo. Eu te perguntaria, o que você errou? Olha, você montar uma diretoria no Palmeiras já é difícil, porque você pensa no nome, aí você vê que esse nome tem um problema, aí não dá. Você pensa no outro não se dá com o outro. Então você fica administrando, então por isso que tem que profissionalizar mais o clube. Concordo. Tem que profissionalizar. Isso aí é o que a gente vem fazendo devagar. Não deu para fazer ainda nem 50%, 60% do que a gente tinha que fazer. Porque tem esse problema de nós não aumentarmos a dívida. Porque o problema, assim, não é para falar que o outro fez dívida e eu não fiz. Não é esse o problema. O problema é que tem que ter responsabilidade. Porque senão, se você não paga salário, Benja, se a sua empresa aqui não paga salário, você não vai trabalhar. A sua mulher, você chegou em casa, a sua mulher vai falar, que deu dinheiro? Ah, não recebi. Ah, onde você gastou dinheiro? Ela vai achar que você está gastando dinheiro em outro lugar. Então, salário é sagrado. É uma coisa que nós implantamos, né, de pelo menos essa parte de compromissos, a gente pelo menos arcar com os compromissos. E não é nenhum mérito você pagar
Lógico, é obrigação. É obrigação. Então a preocupação nossa era muito grande. O ano passado a gente não pôde fazer nada porque a gente herdou um time de futebol. Por exemplo, tem alguns jogadores que não estavam se encaixando no Palmeiras. O Lincoln não estava se encaixando. O Lincoln tinha um contrato que para você dispensar um jogador desse, não está dando certo. Você tem que trocar. Você tem que pagar o contrato dele inteiro. Então não é tão fácil. Só um detalhe, em relação à administração do Beluso, eu vou te falar. Eu discordo de muitos que criticaram. Eu acho que a administração do Beluso foi fantástica em alguns aspectos. Eu acho que se a Arena Palestra hoje vai sair, tem muito mérito do Beluso. A única crítica que eu faço à administração do Beluso, a qual falo para ele, que somos muito amigos, você sabe disso, e eu falei isso para ele no dia que ele ganhou a eleição, que ele veio aqui. Foi a primeira entrevista. Eu não teria dado, falo isso, é uma crítica, eu não estou ofendendo ninguém, eu não teria dado departamento de futebol na mão do Gilberto Pulo. Essa foi a minha crítica. O resto, o Beluso fez muita coisa, só que o Beluso delegou, na minha opinião, uma coisa que é a que mais causa impacto, que é o futebol, na mão de um cara que eu não teria dado. Todos os ex-presidentes, e até o presidente atual, quando terminar a gestão, eu vou ter erros. Lógico. Então todos tiveram. Não tem quem... Claro. Eu estou só te falando que eu não concordo com muitos caras que foi uma catástrofe. O problema da gestão do Beluso foi assim. O Beluso, ele é uma pessoa muito bem intencionada. Ele tem um coração bom, calmo. Ele é nervoso quando ele assiste futebol, ele quebra a televisão, chuta a mesa, é o jeito dele. Quer xingar o juiz, é o jeito dele. Mas ele... Problema político do Palmeiras. Vai voltar a turma do fulano, vai voltar a turma do Beltrano, então temos que fazer alguma coisa. Então vamos trazer o Wagner Love, vamos trazer o Valdívia, vamos trazer... Então esse movimento, que eu, até quando eu assumi o Palmeiras, eu tinha um time que tinha uma espinha dorsal, que era o Marcos Assunção, que era o Valdívia, que era o Kleber, o time tinha uma cara, precisava melhorar. Tinha algumas peças. Então eu herdei isso aí. E eu mantive, nós mantivemos o que eu achava que era o correto. O que era o correto naquele momento? Manter a comissão técnica, porque quando eu assumi, no primeiro dia o Palmeiras já ganhou o jogo no Campeonato Paulista. Ganhou 2, 3 jogos em seguida e foi ganhando. Eu falei, não vou mexer no que está dando certo. E eu entendia que o Filipão tinha um comando, que o Filipão tem preparo, tem currículo, né? Tem história para ser técnico do Palmeiras. E a gente manteve o que era... Eu sempre tenho sou teimoso. Eu falei, não vou... Os jogadores que o Palmeiras tem, não dá para... Eu tenho que melhorar. Tanto que quando houve o episódio do Kleber com o Flamengo, eu fiquei muito... Você lutou até o último segundo pro Kleber ficar, não é? Nossa, eu levei o Kleber na minha casa. Convidei ele para na minha casa, junto com a mulher dele, com a filhinha. O Pepinho também? O Pepe é meu amigo, mas ele é complicado, né? Aí levei o Kleber na minha casa. Complicado por quê? Porque ele defende, está certo, ele defende o cliente dele. Só que ele defende o cliente dele e sabe, mas a gente tem uma parceria com o clube. A gente tem que ter um bom entendimento. Teve proposta do Flamengo mesmo? Teve, você viu no papel? Não, mesmo? Teve, o Michel Levy me ligou. O que acontece? O Kleber foi oferecido para o Flamengo. Viu o Pepinho? Não sei. Ué, não, então foi você. Não, a Patrícia não quis falar quem era, disse que apareceu uma pessoa. Mas se não é o presidente do clube, só pode ser o agente dele. Disse que era um advogado. Esse advogado pode ser que tenha sido, não sei. Sei que numa sexta-feira foi uma pessoa para o Rio, foi falar, o Palmeiras quer negociar, o Kleber vai sair do Palmeiras, o Palmeiras negocia o Kleber, sem a gente saber. Saiu na mídia no sábado e a Globo me ligou, não a Globo, a Rádio Globo me ligou e à noite e colocou Michel Levy. Porque a Patrícia me mandou um e-mail com uma proposta. Alguém falou para ela, manda uma proposta de 3 milhões de euros que o Palmeiras... Alguém mandou falar? O advogado que foi lá. Foi um advogado sexta-feira, ficou lá no Flamengo. Isso é a história que ela me... advogado? Eu não sei. Mas não tem o nome? Do Rio. Não, nem perguntei. Eu falei para ela, Patrícia, por que você não falou comigo? Não, entendi. Não, veio uma pessoa aqui, me procurou, um advogado, falando que o Kleber sairia do Palmeiras e que por 3 milhões de euros vocês venderiam o Kleber. Eu falei, tá bom, mas não é verdade. E ela mandou um e-mail para mim, só que a minha caixa de e-mail entra 500 e-mails. Eu nem olhei o e-mail dela, eu não tinha visto. Não, mas te mandei e-mail, eu falei, só que eu não abro todos os e-mails. Então isso foi no sábado à noite.
E na segunda-feira eu peguei e bati firme, tanto com ela quanto o Michel Levy, e falei, eu não vou negociar o Kleber. Não, mas eu falei, não vou negociar, nem por 10 milhões. Falei para ela, porque eu não vou. No meio do Campeonato Brasileiro. Um jogador querido pela torcida. Claro. Bom jogador. A gente estava montando a equipe, não estava desmontando. Eu entendia que a saída do Kleber seria desmontar a equipe. Porque ele era um jogador, até que o Felipe foi uma injustiça, se desculpa falar. Uma injustiça, porque o que o Felipe, houve um entreveiro de bate-boca entre eles. Teve mesmo aquele bate-boca lá feio? Não no clube, teve pela mídia. Mas não teve na concentração os dois que teve naquele episódio do João Vitor, né? Naquele que o Kleber dia, saiu em defesa que do o Kleber, jogador. eu acho que o Kleber se assustou, como capitão, como um dos líderes do grupo, ele se assustou e entendeu que o Palmeiras não podia nem ir para o aeroporto. O Palmeiras não poderia nem viajar, porque achou que a torcida poderia ir lá. O problema foi com o João Vitor. E o Kleber se colocou como que ele que resolvia pelo grupo. Então houve lá houve o desentendimento. O time acabou não indo viajar, ficou concentrado à noite. O Kleber achou que os jogadores não tinham que ficar concentrados. Então houve esse problema. E aí daí. E depois você chamou o Kleber na tua casa para jantar? Foi antes. Não, foi depois. Não. Depois eu chamei o Kleber para jantar em casa, porque eu falei, Kleber, faz o seguinte, teve esse problema do Flamengo, em outubro foi isso, setembro, outubro. Teve esse problema do Flamengo. O Flamengo te ofereceu um salário maior que você recebe no Palmeiras. Vamos fazer o seguinte, falta 15 jogos para terminar o Brasileiro. Eu falei, eu estou em falta com você, porque eu não dei aumento ao Kleber. Não dei aumento. Porque o aumento que nós oferecemos, que o Friso ofereceu, ele não aceitou. Que seria assim, vou dar um exemplo, ele ganhava 20% ou 30% de aumento na época. Que tá lindo, hein? É. Porque hoje ter 20% de aumento... daria para aumentar 30% do salário dele. E aí ele não aceitou. A proposta que ele teve era o dobro, praticamente. Então eu cheguei, chamei ele em casa, falei, Cleber, faz o seguinte, ó. Antes de tudo, a gente é parceiro. Nós temos 15 jogos. Vamos fazer um trato aqui. Você esquece aquele assunto que houve, da proposta que nós não te liberamos para o Flamengo. Você joga bem, foca nesses 15 jogos, você vai crescer, né? Como jogando bem. O Palmeiras vai ganhar, você vai ganhar. E se em dezembro houver alguma proposta interessante para você, a gente senta e conversa. E se você quiser continuar no Palmeiras, também a gente senta e conversa. De qualquer jeito eu não quero te prejudicar, foi o que eu falei para ele, eu não quero te prejudicar, só que eu também não posso ser prejudicado. O Palmeiras não pode, você teve um custo para o Palmeiras, então o Palmeiras não pode ser prejudicado. E nem você, então eu respeito você é um profissional, que você precisa, tiveram várias conversas com ele, hein? Não foi uma só, inclusive uma com o Bagatella junto, o Friso conversou. Mas ele estava com a cabeça feita de sair do Palmeiras. Então, quando uma pessoa quer uma coisa, um jogador, não adianta você segurar. E aí ele jogou 2 ou 3 jogos bem, logo em seguida, e depois teve uma contusão, aí não jogou mais. Você ficou decepcionado com ele? Fiquei. Não, fiquei chateado, porque ele realmente embicou com o Palmeiras, né? Ele embicou com... Ele forçou uma situação para sair? Não é que forçou, ele não quis continuar no clube, entendeu? Ele não quis continuar. Mas ele poderia ter saído do clube de uma outra forma. De uma outra maneira. Tanto que nós vendemos ele, eu tive uma proposta do Flamengo, só dá para você ter uma base de 4, e vendi ele por menos para o Grêmio. Ele foi vendido por menos? Foi vendido por menos porque era o momento. Já tinha se passado um tempo e ele chegou em dezembro, ele já não queria ficar mesmo, então não tinha jeito, a gente tinha que resolver o problema. Então, mas no meio de um campeonato brasileiro, eu não poderia perder ele para o Flamengo, para um time que está que era nosso concorrente.